Cara, essa parada de vibe code é um negócio muito engraçado, né? Eu tô com um bug aqui no meu projeto da GripPeg, que a gente tá lançando uma função nova, que é a função de você trabalhar com um cardápio digital. A gente tá lançando essa funcionalidade e tô usando um pouco aqui de vibe code para facilitar. Eu tô com um bug muito simples. Vou mostrar aqui a foto. Eu tô com as categorias sendo renderizadas uma embaixo da outra. Eu só pedi, eu mostrei o bug para ele e falei, cara, coloca tudo numa linha e deixa em scroll. E ele vai lá e faz essa renderização. Pedi ele para fazer a alteração aqui pra gente. E se eu falar assim, eu já fiz umas 4 ou 5 interações no Vibecode e eu não consegui resolver um bug que é relativamente muito simples. É muito difícil, né, essa parada, porque quando você tem um código, beleza, é muito fácil. Mas quando você tem um bug, tu fica penando para achar uma solução. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda no vídeo de hoje, que a gente vai falar um pouquinho desse processo de vibe code e um dos bugs que a gente está tendo aqui no meu sistema da GripPeg, galera, que é relativamente muito simples de criar a solução para isso. Só que, sabe aquele momento que você fala assim, vou jogar aqui na IA e vou deixar ela fazer. Beleza, ela consegue nos entregar muito resultado. Mas uma das coisas que eu percebi muito de quando acontece, quando a gente tem um bug, e aí você fica lá iterando, e é um bug relativamente simples, que a gente vai fazer a solução aqui agora. O que eu queria trocar ideia com vocês, nem é muito sobre fazer o desenvolvimento aqui ou a solução. Primeiro, para você que não me conhece, sou o Gabu, sou engenheiro de software, estou aqui no canal para a gente falar desse mundo de tecnologia e também da gente falar do mundo de programação, né? Porque muita gente às vezes fala assim, pô, eu queria entrar nesse mundo e tudo mais. Então aqui a gente tem vários conteúdos relacionados à tecnologia. Então se você é a primeira vez que está assistindo, se inscreva aqui no canal. Então bora lá falar um pouquinho sobre o vídeo de hoje, que é a questão da gente trazer um novo conteúdo aqui no canal. E aí a gente começou com esse problema aqui só para mostrar para vocês o que acontece no dia a dia. Principalmente quando a gente trabalha com esse conceito de vibe coding só, né? De só deixar a IA resolver os nossos problemas. Não estou dizendo para você não usar isso mais. Obviamente, galera, essas ferramentas elas estão para nos auxiliar e fazer a gente entregar mais rápido e aumentar a nossa produtividade. E de fato acontece. Hoje eu consigo fazer muito mais coisa com menos tempo utilizando essas plataformas. Só que o que eu percebi nesses últimos anos é quando você tem o bug, muitas das vezes a gente não consegue achar uma solução rápida. E a solução mais rápida é você parar e entender o que ela fez e encontrar a solução. E por conta disso a gente está nesse vídeo de hoje que eu queria trocar uma ideia com vocês sobre uma nova série de conteúdos que eu quero trazer aqui. Que é a gente de fato abandonar um pouco esse cenário de vibe coding e a gente passar para o cenário de escrever código. Da gente realmente entender como o desenvolvimento de software funciona. Talvez a gente não precise entrar tão fundo no desenvolvimento de escrever o código manualmente, né, a linha por linha, só que tem uma coisa importante nisso aí. Se você tem só utilizado o vibe coding, tem um negócio que quando você precisar para a gente fazer um processo seletivo, tem muitos lugares, tipo empresas mais grandes, né, vamos dizer assim, big techs, que a primeira coisa que vai estar no teste técnico, no lead code, é você não usar essas plataformas, porque as pessoas na entrevista querem pegar o seu raciocínio, a sua forma de resolver problema. Se você só usa vibe code e não quer entender como um software funciona, eu vou dizer, tá? Vai ser difícil às vezes você trocar de job ou ir para uma próxima oportunidade ou começar o seu primeiro emprego. Então, por conta desse cenário, eu gostaria da gente conversar aqui para a gente falar sobre a possibilidade de trazermos conteúdos mais técnicos aqui no canal. A gente é técnico, né? A gente fala de vários conteúdos, mas eu queria trazer o código. A gente realmente resolver problemas ou criar soluções. Sim, a gente pode usar o autocomplete, algumas coisas nesse sentido para facilitar nossas soluções, mas a gente parar só de deixar a IA resolver e a gente começar a entender como o processo funciona. Então, se você, assim como eu, também está incomodado com esse cenário, acho que a gente está no momento ideal para a gente começar a iniciar essa série no canal. Porque agora, a partir de fevereiro, a gente vai começar com 3 conteúdos no YouTube. Então, terça-feira vai ser um conteúdo mais ou menos relacionado ao mundo de impressora 3D. Quarta-feira, um conteúdo relacionado à carreira, empreendedorismo e tudo mais. E os conteúdos de quinta, a gente vai entrar
com mãos no código, né? A gente realmente entender como funciona a engenharia de software, como que a gente faz de fato para criar um aplicativo. Porque isso é muito importante para duas coisas que eu entendo. Para você que já está nesse ramo e para você que quer entrar nesse mundo da tecnologia. Porque imagina que você está começando a fazer a faculdade. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito bom sobre isso, que o meu irmão, recentemente, ele decidiu entrar na faculdade de TI. Ele vai começar, acho que daqui a um mês deve começar, né? Então é interessante essa possibilidade de que ele vai poder assistir esse vídeo também, começar a assistir o canal nesse sentido, para ajudar ele ainda a entrar nesse mundo e entender como esse ecossistema funciona. Porque assim, galera, o que eu tenho percebido nos últimos anos, assim, dessa questão de AI? Eu uso AI praticamente todos os dias. Só que quando você deixa de pensar e deixa a IA, entre aspas, porque a IA não pensa, ela só gera código, você começa a entrar num limbo muito grande, porque você começa a ter alguns problemas de performance, alguns bugs específicos na aplicação, e aí você tenta resolver e você não consegue resolver, porque você está treinando o seu cérebro a não resolver problema mais. Você sempre quer terceirizar, tipo, como sei lá, estragou alguma coisa na sua casa. Você vai mandar pro GPT pedir uma ideia e ele vai te mandar alguns resultados de como que você vai fazer a máquina de lavar. Só que antes você estava acostumado a pesquisar no YouTube, a ver um vídeo e tudo mais. Então a gente está passando por um processo de acelerar muito as entregas que a gente está esquecendo no meio do caminho. Porque na hora que você pensa numa grande empresa, ela vai ter o Vibe Codes, mas só que o que acontece? Numa empresa muito grande, você é tão modular as coisas que beleza, é mais tranquilo você fazer isso. Mas se você está iniciando um projeto agora e aí você tem que mexer em um monte de coisa ao mesmo tempo e utilizando sempre AI para isso e não revisando, galera, a probabilidade de você ter um problema muito grande é alta. E aí você não vai saber resolver porque você não entende como funciona. Você só pede para fazer. Se ela não faz, esquece. Então, por conta disso, eu quero que você deixe aqui no comentário se para vocês também fazem esse sentido. Vocês estão com esse pensamento do tipo assim, caramba, cara, o Gabu tá certo. Não dá pra gente usar só esse tipo de coisa. Então, galera, eu vou esperar. Vocês deixam nos comentários sobre esse processo da gente trabalhar um conteúdo. A gente não precisa só... esse conteúdo técnico que eu quero trazer na quinta-feira não precisa só ser um conteúdo de código, tá? A gente precisa só escrever código. Mas a gente pode trazer um conteúdo aqui na quinta-feira pra gente entender como cria-se um aplicativo, como que funciona as coisas. Porque quando você entende, por exemplo, eu sou do mundo mobile, tem até a minha mochila aqui, ó, mochilinha aqui o meu crachazinho aqui do Google Developers. Porque pra quem não sabe, eu sou reconhecido pela Google como um especialista em Flutter e Dart. Então, isso, quando eu tenho essa especialidade, já trabalhei muitos anos, né, escrevendo o código na mão, e aí eu chego para usar IA, quando dá algum problema eu consigo resolver. Por exemplo, o problema que eu mostrei para vocês no início do vídeo da GripPeg. Tipo, cara, é um negócio simples, é só chegar, colocar uma row, colocar um list view na horizontal, limitar a altura, beleza, vai resolver aquele problema. Mas a IA não conseguiu resolver de forma fácil. Então, galera, o vídeo de hoje, a gente vai chegar aqui no fim, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E, obviamente, na semana que vem a gente está de volta. Esse vídeo era para ter saído ontem, mas por que não saiu? Porque eu tô viajando e aí coisas acontecem. E tem um outro problema que eu preciso subir as coisas na internet 5G, porque o Wi-Fi aqui é péssimo. Então eu não consigo, às vezes, subir muito rápido, então eu preciso me programar certinho para gravar o conteúdo, editar e depois liberar ele para vocês. Então uma coisa que eu queria só pedir aqui, só uma dica, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque a ideia é a gente fortalecer a nossa comunidade. E no último ano a gente cresceu muito o canal, a gente cresceu muito as nossas redes sociais e a gente está cada vez mais criando um ecossistema de aprendizado contínuo. Tanto no mundo de tecnologia, impressora 3D, whatever, ou no mundo de programação. Então a gente vai fazer essas transições assim para a gente conseguir atingir todos os públicos. Então é isso, galera. Valeu demais por assistir até aqui. E uma coisa importante, até o próximo vídeo.